Quero que você abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 12. Você pode ler, mas é bom que abra a sua Bíblia, né? Contextualize aquilo que está sendo lido aqui. É por isso que nós trazemos a Bíblia para a igreja. Ou você pode acessar, você pode acompanhar aqui, mas não deixe de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Queridos, eu quero dar como tema dessa palavra, olha só o tema da palavra aí. Um novo nome, uma nova história sobre a sua vida. Queridos, no tempo do profeta Samuel, este período na qual o profeta Samuel está escrevendo aqui, relatando, o capítulo 7 está falando de um tempo na qual o povo de Deus estava sob domínio dos filisteus, onde este adorou aproximadamente 20 anos e 7 meses. Porém, queridos, até que o profeta Samuel desse o nome de Ebenezer para o marco, ou seja, para aquela pedra entre Mispa e Sem, Israel precisou passar por um processo de recomeço, de uma retomada na sua identidade como nação, escolhida por Deus. Queridos, a nação escolhida por Deus, se nós formos ler a história de Israel, começa lá em Ur dos Caldeus. Deus chama Abrão nesse tempo aí. Fala: Abrão, vá para uma terra na qual eu te mostrarei. A palavra do Senhor diz que Abrão obedece à voz do Senhor e sai, e vai para a terra. Abrão se estabelece em Canaã. Abrão vive lá. Abrão, vive as promessas do Senhor em Canaã. Vem a sua descendência. Da descendência de Abraão, Isaac vem. Isaac casa. Isaac se estabelece naquele tempo lá. Só aí Isaac tem os filhos, Deste vem Esaú e Jacó. E aí Jacó vive naquela terra também. Estabelece-se naquela terra. Jacó vive um tempo errante da sua vida, e aí retoma de novo o padrão, Deus muda a história dele e tudo mais. Aí, queridos, chega um tempo na qual, já no tempo de Jacó, aí já tem o seu nome mudado, no tempo de Jacó, vem o tempo de fome. E aí a família de Jacó vai passar 403 anos no Egito. Tempo do qual aquele povo passou por momentos difíceis. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele chega numa sarça ardente, fala a Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, vá e liberte ele. E a história nós já conhecemos. Moisés vai, obedece à voz do Senhor. O Senhor tira o povo de Deus de lá, do meio da terra da escravidão. E aí, queridos, o povo de Deus, o povo escolhido, passa por um novo processo, que é agora a reconquista, porque 400 anos se passaram, então outros povos se estabeleceram naquela terra. E aí começa o processo de reconquista da terra prometida. E nós já conhecemos a história, liderada por Moisés. Logo depois vem o seu sucessor. E aí o processo ainda continua. E aí em Josué, aí lá no final, depois de muito já ter conquistado, mas ainda não todo o território, Josué já está avançado de idade, chama os líderes das terras da qual precisava ainda ser compartilhado e fala: eu estou repartindo aqui a terra com vocês. Conquistem, vão, avancem, mas eu vou dar uma ordem da qual Deus deu a Moisés, ele repassou a mim, eu repasso a vocês, nova geração. A estes povos que vocês vão conquistar, não permitam que eles vivam no meio de vocês, eliminem todos eles e vivam e tomam posse da terra. Só que a história vai dizer que o povo de Israel não aceitou, não obedeceu. Travaram-se guerras, sim,
mas eles pegaram aqueles homens de outros povos e tornaram eles escravos de Israel. E aí, a ordem que Deus deu e a dica que Deus deu para eles: olha, se vocês fizerem isso, esses povos vão se tornar pedra de tropeço para vocês. E vocês vão ser como eles. Chega agora o tempo do profeta Samuel. Deu uma avançada aí, demos uma avançada na Bíblia aí de Gênesis. Chegamos agora aqui no livro do profeta Samuel. Mas, queridos, o povo, como eu falei, eles desobedecem à ordem de Deus. E agora, aquilo que ainda os antepassados tinham falado que ia acontecer, estava acontecendo nesse tempo em Israel. Israel permite que os povos estrangeiros vivessem no seu meio e se tornaram pedra de tropeço para eles, queridos. A palavra Ebenezer, que é o texto na qual nós lemos aqui, ele retrata essa situação do povo de Israel. Porque, queridos, qual o significado de Ebenezer? Ebenezer quer dizer pedra de ajuda ou gratidão, é um termo em hebraico. Então, essa palavra Ebenezer para os israelitas não trazia uma boa, não era legal. Por que não era legal Ebenezer? E por que o profeta Samuel fez questão de mudar esse padrão ainda no capítulo 7? Porque Ebenezer era, o que era Ebenezer? Ebenezer era uma aldeia de Efraim, região de Canaã, onde os filisteus derrotaram os israelitas e mataram cerca de 34 mil israelitas. Além da morte, além da perda de irmãos, 34 mil irmãos, Ebenezer também simbolizava a perda, a separação da arca da aliança do povo de Deus. Tudo isso era Ebenezer. Quando o povo de Israel ouvia falar essa palavra, acredito que vinha grande tristeza. Vinha grande tristeza sobre aquela nação. Sabe? Então, esta nação, ela precisou passar por um processo. O processo na qual, naturalmente, eu e você um dia passamos. E aqueles que ainda não se achegaram a Cristo passarão em nome de Jesus. Amém? O tempo de reconhecer, de ter a sua identidade em Deus. E aí, queridos, o povo de Deus precisou passar por um processo de ressignificar. E o que é ressignificar? Dar novo sentido, valor, forma ou função, geralmente com o intuito de superar padrões, comportamentos psíquicos, estéticos, morais, ideológicos estabelecidos pela tradição ou pela experiência de um indivíduo ou grupo social. Então, Israel precisou pegar este nome, Ebenezer, e ressignificar. E trazer um novo sentido para aquele momento que estava vivendo ali. Mas é interessante, queridos, que na Bíblia, nós encontramos diversas histórias de pessoas que tiveram o seu nome mudado por Deus. Várias pessoas mudaram o seu nome, ou tinham mais que um nome na Bíblia. Mas nem todos tiveram seus nomes mudados por Deus. A Bíblia conta que Deus mudou diretamente o nome de 4 pessoas. E aqui que eu quero falar com vocês esse tempo. O primeiro nome que Deus muda é de Abrão. Foi o primeiro homem, que eu citei aqui, nesse momento. Abrão, em Ur dos Caldeus. E aí, quando Deus chama Abrão para um novo tempo, para uma grande aventura na sua vida, porque eu já falei várias vezes aqui, Deus não dá um mapa para Abrão. Deus diz: Abrão, vai para uma terra. E Abrão, o pai da fé, aleluia, ele obedece plenamente à voz de Deus e sai. Só que Abrão aqui, o nome Abrão é o pai exaltado. Só que Deus tinha uma nova missão para Abrão. E Deus, ele sela essa nova missão na vida de Abrão, mudando o seu nome. E diz: Abrão, agora você será Abraão. Agora você vai ser o pai das nações. Agora eu mudo a tua história, Abraão.
agora você vai ser o pai de uma nação. É nação essa que me exaltará e que viverá para mim para a eternidade. E Deus muda. Abraão era um homem idoso e sem filhos, mas Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Deus mudou o seu nome para Abraão, para refletir a promessa que havia sobre a vida dele. Deus muda a história de Abraão para refletir agora. Abraão, agora você é pai das nações, Abraão. Agora você vai viver com este propósito sobre a sua vida. O outro nome é da esposa dele, é Sarai. É interessante que Sarai significa incerto. E era exatamente isso que Sarai vivia. Sarai vivia incerta sobre o seu futuro, sobre o seu futuro em relação a gerar filhos, a deixar uma herança, a gerar filhos para Abraão. E aí Sarai, Deus pega Sarai e diz: Sarai, não será mais Sarai, mas Sara. Sabe o que significa Sara? Princesa. Deus transforma Sara e transforma na princesa. Deus prometeu que Sarai, a mulher idosa e estéril, se tornaria Sara, mãe de reis e príncipes. Muda a história, olha. Deus vai mudar a tua história. Eu não sei o nome que você carrega, mas Deus mudará essa noite. Uma mulher que vivia a incerteza da vida, Deus muda. Deus transforma ela e transforma ela em mãe de reis e príncipes. O outro nome que Deus muda diretamente é Jacó. E Jacó significa ele segura o calcanhar, ou seja, o traiçoeiro Jacó. Israel significa, olha só o que diz Israel, novo nome dado por Deus, ele luta com Deus, aleluia. Olha só, e você já leu a história de Jacó e viu, Jacó vivia uma vida muito estranha, muito esquisita, fora totalmente do contexto. Jacó engana o seu pai, Jacó foge, Jacó engana o seu irmão, Jacó vive uma vida errante até que um dia ele se encontra com Jeová, aleluia. Com Jeová Rafa, aleluia. Até um dia que ele diz: olha, Deus está aqui, eu não sabia. Ele entende que agora a presença de Deus estava sobre a vida dele e a promessa repousa sobre ele, queridos. Então, Jacó tem a sua vida mudada, aleluia. Sabe, de enganador e traiçoeiro, ele passa a ser aquele que luta com Deus, sabe, porque você lutou com o rei, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Deus muda a história daquele homem, Deus transforma a história de Jacó, aleluia. O outro nome que Deus muda, aí aqui já é o Deus encarnado, Jesus, aleluia. Muda a vida de Simão, o nome de Simão. Simão, aleluia. Jesus mudou o seu nome para Pedro, para mostrar que a fé que seria aquela fé, a fé que estava sendo inserida na vida de Pedro, seria a base da igreja. Eu te coloco como pedra, Pedro, e vocês olha só o que a palavra do Senhor diz, Mateus, capítulo 16, de 17 a 18, Jesus disse: que grande privilégio você teve, porque teve aquela pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E aí ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, diz assim, Jesus disse: grande privilégio você teve, Simão, filho de João, foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte e a não conquistarão. Sabe, não a conquistarão. Então, queridos, Deus, ele muda. Sabe, além de mudar o nome dessas 4 pessoas, Deus também deu nome a algumas pessoas na Bíblia. Deu o nome de Isaac. Deus vai lá e olha, Isaac. Né? Os filhos do profeta Oséias, queridos, eu
Leia, por favor, esse livro. Oséias é um livro maravilhoso. Capítulo 1, verso 3 a 9, é Deus que dá um nome para os filhos de Oséias. Isso é maravilhoso. João Batista, o próprio Deus que dá o nome. E aí, né, como aí seguindo a lei judaica, como são os pais que dão um nome para os filhos, e os filhos geralmente são ligados a um momento, a um tempo da história, é o próprio Deus que dá um nome para o seu filho Jesus. Aleluia. É o próprio Deus que dá um nome, ele será exaltado, glorioso, aleluia. Todos esses nomes eram nomes proféticos e com um significado especial sobre a missão e o destino dessas pessoas. Deus muda destinos, Deus muda os nomes, Deus transforma o seu nome e transforma o seu nome sendo conhecido sobre a terra. Então, queridos, aqui outros nomes de pessoas, e aqui uma história muito interessante, porque esse é o nome de pessoas que tiveram seus nomes mudados. Não foi porque eles quiseram, alguém chegou e falou, agora tu é o fulano, né? Por isso, mas isso, queridos, nem por isso essas pessoas deixaram de exercer o chamado deles. O primeiro nome é José. Interessante que José era chamado lá, né, de Zafenate Paneia. É interessante que o nome, mesmo assim, mudando o nome dele para Zafenate Paneia, o nome Zafenate Paneia significa o revelador de segredos. Olha só, o homem que revela segundo Deus. Mesmo numa nação estrangeira, ainda assim Deus ainda é exaltado. Sabe, Oséias foi chamado por Josué de Moisés, mudando Deus. E o que significa Josué, Deus é o meu auxílio. Sabe, então, aquele momento ali, Moisés está dizendo, olha Josué, a partir de hoje, Deus é o teu auxílio. Busca Deus todos os dias, não se aparta da palavra, medita nela dia e noite, Josué. Viva Deus, não escute outras pessoas, escute Deus para toda a sua vida. E assim foi a vida de Josué, queridos. Daniel e seus amigos, né? O Ananias, o Misael e o Azarias tiveram seus nomes mudados na Babilônia para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E que história, aleluia. Grandes homens que não dobraram seus joelhos diante de nada, que permaneceram e que entraram na fornalha, aleluia, e caminharam com Jesus naquela fornalha, sabe, o novo nome, sabe, era o nome de deuses de lá, mas isso não, sabe, manifestou a outras coisas, senão a graça de Deus e a glória de Deus sobre as suas vidas. Eles não deixaram se dobrar, queridos. Viviam na Babilônia, e o nome Babilônia simboliza isso, pecado, mundo. Nossa história, queridos, ela está diretamente ligada ao nosso nome. Entenda isso. Aquilo que você está construindo hoje será o que as futuras gerações saberão de você. E Deus tem grandes coisas a fazer através da sua vida, através da sua casa. Deus tem uma nova história escrita, sabe, um novo tempo preparado para você, queridos. Sabe, um novo nome, uma nova história, um novo padrão. Deus deseja fazer isso neste tempo, na sua vida, na vida da sua casa. E qual é o nome que você tem carregado? Sabe, o nome está ligado também a um momento. São momentos que lhe tiram a paz. São histórias, são situações que lhe tiram a paz, mas Deus deseja mudar essa história nessa noite em nome do Senhor Jesus. Deus deseja mudar a sua história, Deus deseja mudar o seu nome para um nome que será conhecido como uma grande mulher, um grande homem de Deus nessa terra. Um grande homem de Deus, uma grande mulher do Senhor. E aqui a palavra do Senhor, ainda no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 4, eu vou ler o primeiro versículo 19, diz assim: a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos,
teve contrações violentas e deu à luz. O verso 21 diz assim: deu ao menino o nome de Icabode, em outras versões de Icabô, e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos. Verso 22, disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Imagina carregar esse nome, queridos. Imagina Icabode na escola. Imagina Icabode no seu contexto familiar. Lá veio, foi-se a glória. Qual nome você tem carregado, queridos? E quando eu falo nome, eu falo história que você tem carregado. Qual fardo você tem carregado, queridos? Que situações você tem carregado, que tem pesado, que tem lhe cansado? Deus deseja trocar por um fardo leve e suave. Icabode carregava esse nome. Mas muitas das vezes nós não reconhecemos o nome que temos. Ou seja, não vivemos sobre o mesmo nome, sobre o nome da qual Deus nos deu. Queridos, o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo de Gideão. Olha o significado de Gideão. O nome Gideão significa destruidor, guerreiro, poderoso, lenhador. E aí, olha como Deus chega a Gideão. Então, o Juízes capítulo 6, verso 11 e 12, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo saiu aqui, tá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiasar. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Verso 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é com você, guerreiro poderoso. Ei, quando Deus chega com você, Ele chama pelo nome. Só que Gideão não se via um guerreiro poderoso. Deus já lhe deu um nome, aleluia. Viva sobre esse nome que Deus lhe deu. O novo nome que Deus lhe deu, queridos. Sabe, quando Deus chega a Gideão, Ele o chama pelo nome. O próprio Gideão, ele não reconhece de fato como Deus o via. Olha só o verso 14, do capítulo 6 ainda, 14 em diante diz assim: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envio. Olha só a resposta, verso 15: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante na minha casa. Senhor, eu sou isso, Senhor, eu sou aquilo. O Senhor lhe envia para fazer grandes coisas, sabe? E olha, ainda bem que Deus não desistiu de Gideão, porque teve que provar muitas coisas, né? Molha ali, molha aqui e tal, fica enxuto ali, até que ele diz: então é o Senhor. Que a graça do Senhor ela se resplandeça sobre a sua vida, amém? E que o chamado dele se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Então, Gideão, ele não reconhecia, não se via, mas a história dele mostra o quanto que Deus usou poderosamente aquele homem. Sabe, eu não sei como você se vê diante das circunstâncias, mas Deus lhe vê da forma como Ele lhe formou, queridos. Deus lhe vê como mais que vencedor, aleluia. Deus lhe vê como aquele que vai vencer, romper barreiras, que vai avançar diante das adversidades, queridos. Queridos, quando Jesus, Ele entra na nossa história,
Em nossas vidas recebemos um novo nome, uma nova identidade. Precisamos viver segundo o que a palavra nos garante. E o que a palavra nos garante? Romanos 8, verso 37 a 39 diz assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí Paulo, cheio da graça, ele continua dizendo assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dessa forma que Deus lhe vê, o mais que vencedor, aquele que nasceu para vencer e para reinar sobre essa terra. Não se veja menos que isso. Agora, em relação à história de Icabode, o que podemos aprender com sua mãe? Porque a história dele é desvinculada. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, se ele superou, o que foi que ele fez no futuro. Mas, através da vida da mãe, nós podemos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, ela reconheceu o pecado de uma nação. Ela reconheceu o pecado, a situação de uma nação. E ela registra isso dando nome ao seu filho, antes de morrer. E acabou. Perdemos tudo. Saímos do rumo. Paramos de olhar para Deus e olhamos para o redor. Deixamos de viver. Queridos, Deus dizer uma coisa para você: não é Deus quem se afasta, mas sim um homem que se afasta de Deus. Não é. Precisamos, entender algo, queridos. O que foi? Precisamos ver quando a arca nos foi tirada. Quando perdemos a vontade de ir para a célula. Quando perdemos a vontade de ler a Bíblia, de orarmos. Quando perdemos o desejo de jejuarmos, de levantarmos pelas madrugadas e orarmos pelos enfermos. Quando que nós perdemos? Queridos, você pode até me falar: mas pastor, não aconteceu de uma hora para outra. E realmente não acontece de uma hora para outra. Eu me lembro de um dia indo para a escola com o Saulo, meu filho. E aí, eu dirigindo o carro, eu achando muito esquisito. Estava estranho. Eu olhava assim, e eu, depois de muito andar, na metade do caminho já indo, eu percebi que o vidro do carro estava muito sujo. E aí eu acionei, limpei, e eu falei para o Saulo naquele dia: meu filho, assim que é o pecado. O pecado, ele vai lhe cegando pouco a pouco. Pouco a pouco, queridos. Sagazmente o pecado, ele vai entrando, vai tirando a visão, vai tirando a perspectiva de futuro. Logo você já vê, parece que o milagre está muito distante. Logo você acha: poxa vida, célula. Aí daqui a pouco você já não tem mais vontade de ir para canto nenhum. Daqui a pouco você não tem vontade mais nem de sair de casa. Foi-se a glória e acabou. Então, queridos, seja aquele que irá estar atento todo o tempo, Você, pode me dizer: olha, a luz, ela foi se apagando como uma lâmpada e agora se resta só um toquinho daquela lâmpada. Sabe quando a vela está acabando ali? Deus deseja reativar isso essa noite, em nome de Jesus. Deus deseja reativar. Deus deseja reativar. Quando o povo de Deus ele rejeita o Senhor, quando foi que aconteceu? Quando os mesmos abandonaram a adoração a Deus e tomaram para si os deuses pagãos. A dica já tinha sido dada, mas eles não obedeceram, e eles passaram a viver como aqueles deuses. Eles passaram a viver, eu estava falando pela manhã que o pastor Daniel, ele tem algo muito interessante, que ele disse que ele está quase convencido que existe um tipo de demônio que o nome dele é nada a ver. Porque esse povo, ele começou a viver no meio dos outros povos. Eles eram escravos deles, né? Mas só que o escravo trouxe uma imagem da deusa Astarote. Mas, patroa, nada a ver, está aqui no cantinho. É o meu quarto.
E aí começaram mas olha, esse tua Deus é tão bonito e tal. E começou um processo de aculturação. Um povo que foi acostumado a olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, agora começou a viver como prostituta. Começou a se prostituir. E aí, queridos, a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo começou a viver e a agir como aqueles deuses. Sabe, nada a ver isso aqui. Sabe, queridos, mas são coisas tão sagazes, que parecem simples. Está ali no canto, não tem nada a ver. Vire seus olhos para Deus. O Senhor chama você para um novo tempo nesse culto, queridos. Há um tempo que Deus quer marcar sobre a sua vida, queridos. Sabe, o que é que tem tirado o primeiro lugar de Jesus na sua vida? Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Jesus da sua vida é idolatria. Tudo aquilo que te tira o desejo de orar é idolatria. Tudo aquilo que te tira o desejo, sabe, de ler um bom livro, sabe, tudo aquilo que te tira tempo de Deus, vai te tirar do propósito. Vai te tirar de todo um processo. Se tem uma coisa que eu tenho orado a Deus, constantemente eu falo: Senhor, não permita que eu deixe para trás o que eu tenho que fazer nessa geração. Eu não quero dar o trabalho para a próxima geração. Eu quero que a próxima geração receba uma igreja ativada e viva. Vivendo, para que não possa voltar de novo todo o processo, e processo, atrasando, queridos, o andamento da obra do Senhor. Você foi chamado para fazer diferença nesse tempo. Você foi chamado para um tempo em Deus, amém, igreja? Um tempo da graça do Senhor, um tempo de falar da palavra do Senhor. E aí, queridos, primeiro livro de Samuel 7, aí continua a leitura, verso 3, aí: então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de dos deuses estrangeiros e de sua imagem de Astarote. Voltem o coração para o Senhor, obedeçam somente a Ele, então Ele livrará das mãos dos filisteus, queridos. Queridos, Deus nunca volta atrás com a sua palavra, aleluia. Havia uma promessa sobre Israel, queridos. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz: considerem a promessa de Abraão, aleluia. Uma vez que não havia ninguém superior a quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Abraão, você será grandioso. Abraão, você será uma bênção. Abraão, por ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa promessa continua até hoje, queridos. Sabe por quê? A palavra do Senhor não volta atrás. Aquilo que Deus fala a meu e seu respeito se torna lei, e lei vai se cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu para você. Não volta atrás, queridos. Queridos, quando eu cheguei nesse ponto, o Espírito Santo me levou a algo muito interessante. 1 Samuel capítulo 3, aqui Samuel ainda menino. Capítulo 3, versículo 1 a 4 diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor não eram muito raras. As visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Aleluia. A lâmpada de Deus ainda não se apagou sobre a sua vida. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: eis-me aqui. Dizer uma coisa para você: eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida. A lâmpada de Deus ainda não se apagou sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus. A lâmpada de Deus ainda continua. A promessa dele continua sobre a sua casa, sobre os seus, em nome do Senhor Jesus.
ainda não é o fim. Se cumprirá no tempo da graça, no tempo dele, em nome do Senhor Jesus. E aí João capítulo 1, verso 9 a 13, aleluia, diz assim: aquele que é a verdadeira luz, aquele que ilumina todos, estava chegando ao mundo, é o meu e o seu Salvador. Veio ao mundo aqui, que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio ao seu próprio povo, eles os rejeitaram. Aí está falando de nós aqui, aleluia, o verso 12: mas a todos os que creram nele, aleluia, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou a vontade humana, mas nasceram de Deus. Um novo nome Deus lhe deu. Você não é mais órfão. Ele lhe deu um nome, aleluia. Mas a derrota em Ebenezer somente foi um reflexo da situação de Israel. Os 34 mil mortos em Ebenezer, a retirada da Arca da Aliança como disposto de guerra, que vergonha. Para uma nação, o disposto de guerra era algo mais vergonhoso, porque eles faziam questão de não matar a liderança para que o disposto de guerra passasse na frente deles. E Israel foi humilhada. Era somente a situação que eles estavam vivendo. Sabe, quais os ídolos que nós temos tomado nesses dias, queridos? Sabe, o que tem tirado Jesus do primeiro lugar da sua vida? Dizer uma coisa para você: qual é a representação bíblica de Samuel? Samuel representa o fim do silêncio de Deus para o seu tempo, queridos. Mas veio aquele, aleluia, Jesus veio para que nós tivéssemos de novo o nosso relacionamento com Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós éramos brigados, nós não éramos considerados filhos, mas pela graça dele e pela sua cruz, nós agora somos chamados filhos de Deus, queridos, filhos de Deus. Então, qual o significado de Ebenezer? Aqui é o ponto principal dessa palavra. Porque Ebenezer significa pedra de ajuda, mas a palavra Ebenezer não trazia coisas boas, lembranças boas para Israel. Aí, queridos, agora, a pedra que fica em Mispa e Sem, agora o profeta Samuel, ele muda e estabelece o mesmo nome para dar um novo significado. Agora é Ebenezer, mas este Ebenezer aqui é até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer é oferecido para todos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ao tempo do Senhor, há um marco que você precisa estabelecer neste tempo. Quando o povo, ele volta os olhos para o Senhor, sabe, queridos, aí não é mais a força humana, é Deus que luta pelo homem, queridos, é Deus que vai à batalha. 1 Samuel 7, verso 10 diz assim: enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, aleluia, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas, aleluia. Com voz poderosa de trovão, Deus falou, aleluia. Deus falou de uma forma poderosa, queridos. Agora, Ebenezer é oferecido para cada um de nós, queridos. Ebenezer é uma pedra, e para nós foi oferecida uma pedra de grande valor, aleluia. Para cada um de nós foi oferecida uma pedra de grande valor, uma pedra da reconciliação, a pedra da ajuda, a pedra fundamental é Jesus sobre nossas vidas. E um novo nome Ele tem para cada um de nós.
Apocalipse capítulo 2, verso 17 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela está gravada um novo nome, aleluia, que ninguém conhece, a não ser aquele que receberá. Deus tem um novo nome para você. Há um novo tempo para você, queridos. A pedra branca, ela simboliza a absolvição. O poder do pecado, aquilo que nos tirava a paz. Agora Deus estabelece sobre a sua vida um novo nome, um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova visão sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, este novo nome, ele é, queridos, só para aqueles que reconhecem o testemunho espiritual, queridos, aqueles que guardarem a sua fé, aqueles que permanecerem, independente das circunstâncias. Sabe, queridos, se você for ao cartório para mudar de nome, você vai ver a grande situação que você vai enfrentar. São processos e processos para você mudar de nome. Mas, queridos, não precisa você mudar o seu nome aqui, porque lá já tem um nome especial para você. Há um nome esperando por você. Há um novo nome. E você receberá uma pedra que diz: você, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você, queridos. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 5,17: logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida em Deus. Isso é o que você é hoje. Isso é o que está sendo pregado nessa noite.